grande no nosso dia a dia. Então, vamos começar logo, porque eu certamente vai gerar um monte de perguntas aí para a gente respeitar o nosso prazo. Bom, então você, Alessandro. Boa tarde, pessoal. Eu vou iniciar, antes de me apresentar, colocando um vídeo para vocês, tá? Espero que vocês prestem atenção nesse vídeo, tá? Rapidinho. Kids probably have more things right. Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of sheet explosive. This is how it works. Did you see it? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Esse foi o vídeo, tá? Depois eu deixo só o vídeo, para quem de repente não tem conhecimento dele, sabe? Eu vou continuar com o vídeo. E agora vamos. Eu parei o vídeo aqui para explicar para vocês, tá? Isso aqui é o Cruise, que é o carro novo, tá? E aqui embaixo tem uma pessoa que vai procurar para esse carro. Bom, meu nome é José Alexandre Chavantes, vou falar com vocês sobre IA. Eu vou ter aqueles 2 vídeos para vocês, durante a palestra, pensarem. Tá? O primeiro vídeo é um drone, que evidentemente faz um reconhecimento biométrico facial e descarrega explosivo no crânio da pessoa ou mata a pessoa. E o drone cai na porta. O custo desse drone é irrisório. Isso está bom de qualquer garota de 15, 16 anos, obviamente. Então, qualquer um pode criar um drone desse e executar a tarefa que pode ficar comigo. E o outro, como eu falei, foi um carro autônomo que atropelou uma pessoa porque ele não reconheceu o produto que a pessoa passou em cima dela. Tá? Eu vou deixar isso no ar, depois a gente volta nesse tema, mas vocês, durante o que eu vou falar aqui, vocês vão pensando e vão criando uma opinião do que vocês acham que a IA pode oferecer, por um lado bom e por um lado não bom na sociedade. Tá? Então, durante a palestra, vocês vão procurando inserindo essas informações que eu estou colocando aqui na cabeça de vocês, para depois, no finalzinho, discutir sobre isso. Tá? Bom, agradeço ao Luiz Nosso Espaço aqui, tá? Eu sou professor de Estudo da Diretoria da Telecom, trabalho na UF também, Departamento de Ciência da Computação, tá? Estou afastado, mas trabalho lá. A introdução aqui é a inteligência artificial, como você poderosa nessas áreas, aplicação de computador, o que acontece? Muita gente tem dúvidas sobre inteligência artificial, mas ninguém sabe ao certo aonde isso vai dar, como é que a gente pode utilizar isso de uma forma correta, de uma forma que talvez não buscando para a forma correta. Então, existem muitas dúvidas. Então, eu vou seguir o que o Altman é o criador do ChatGPT da OpenAI. O que o Altman fala é válido. O que o Godfrey fala, que é o do bar da Google,
fala é válido. O Zuckerberg fala é válido, que a Meta já tem inteligência artificial, já tem a Meta IA. O que Elon Musk fala é válido. Ninguém sabe que é válido. Nem ele sabe que é válido. Quando eles, no primeiro momento, eles queriam parar esse governo da IA, na Itália, principalmente. Isso tudo certo. Não tem como você parar a tecnologia igual você tem que. Sempre fala que é a obrigação do mercado. Você está na porta, continua, né? Mesmo você não querendo, continua. Então, ou você vai navegando a favor da maré e conhecendo, ou vão te empurrar para lá e você vai sair daquele lado. Tá? Bom, vamos lá. Vamos começar a ver um pouquinho sobre algumas partes da IA. Tá? Então, a IA ela é baseada em rede neural. O que é rede neural? Rede, né? Você tem uma malha e uns nós, certo? É assim que é composta uma rede. Uma malha e uns nós. Esses nós, a gente usa na IA como parâmetros de peso. Tá? Então, cada nó tem os seus parâmetros de peso. Os parâmetros, na verdade, são um linguajar genérico para todo o resto que a gente utiliza para cada nó. Então, eu vou dizer aqui, matematicamente, que cada nó é constituído até mesmo que isso varia de algoritmo para algoritmo. Né? Existem cadeiras na computação, você estuda redes neurais mais profundamente, a gente define de nós. Mas o que importa é que cada nó tem os seus parâmetros, e o parâmetro mais utilizado são os pesos. O que é um peso? Quando eu vou tomar uma decisão se eu vou à praia ou não, se estiver chovendo, tem um peso. Se tiver sol, é outro peso. Tá? Então, isso são os pesos quando a gente tem para tomar uma decisão. Então, se eu vou à praia, está chovendo, vai para cá, é um peso. Tem sol, vem para cá, é outro peso. Ok? Só para vocês poderem entender mais ou menos como é que funciona o fluxo dentro de uma rede neural. Tá? Isso aqui, gente, se alguém tiver referência depois, eu passo, tá? Vou deixar os contatos aí, eu passo para vocês uma parte escrita da coisa. Então, aqui eu tenho uma rede neural bem simples, bem, né, ao fundo. Então, eu tenho aqui a entrada e a saída. As únicas coisas que eu conheço na rede neural, a partir do ponto zero, a entrada e a saída. Isso aqui dentro é o que é chamado de caixa preta. Tá? Isso aqui ninguém sabe como funciona. Primeiro, porque eles não vão abrir um algoritmo disso aqui. Tá? Aqui vocês estão vendo esse dado com dados, você vê em inglês, é peso, né? Então aqui você vê os pesos para onde a informação vai fluir, determinando as decisões. Tá? Então aqui é como se fossem meus olhos, tá? E aqui é como se fosse uma saída, minhas mãos, por exemplo. Se eu vejo alguma coisa acontecendo, vindo em direção dos meus olhos, eu vou estar fora. É mais ou menos assim que funciona a IA. Você tem toda a parte de entrada, que são sensores que vão captar alguma coisa, temperatura, altura, tá? E aqui a saída. O que vai ser a resposta dessa entrada? Ok? Como a gente viu ali no exemplo do drone, né? Ele vai verificando a biometria facial das pessoas. Isso o quê? Cada biometria daquela entrada. A entrada confere com a saída? Não. Então eu passo para outra pessoa. E assim sucessivamente. Bateu a entrada com a saída, tá? O drone vai até a pessoa e infelizmente mata a pessoa. Então, é assim que funciona basicamente uma rede neural. Tá? E dentro dessa parte que eu falei, a gente não tem como saber, né, o que está acontecendo, existem os vieses. O que é um viés? Por exemplo, o que é certo aqui pode não ser certo na Coreia do Norte. Tá? Isso é um viés. Isso é um perfil daquele governo, daquela população. Tá? Então, como é que a gente trata isso? É complicado porque a gente chega no momento em que a gente pensa que a gente pode utilizar de informação para a gente não serve para a informação de outros povos, de outras pessoas. Está tendo essa guerra, por exemplo, Israel
existe ali uma narrativa entre aquilo que está certo e errado, mas o que acontece é que são povos diferentes que pensam diferentes. Então você tem informações diferentes. Então você tem atitudes diferentes através de uma rede neural. Tá? Então, isso significa que a rede neural não pode ser padrão do governo. Esse é o primeiro problema. Coisas que a gente pesquisa aqui no Brasil, que a saída aqui é X, em outro país vai ser Y, e no outro país Z, e no outro W. Tá? Então, para um mesmo questionamento, você vai ter N saídas aqui, que não estão erradas, mas seguem o viés de um determinado país, ou cultura, ou povo. Ok? Guardem isso também, isso é importante. Formas de uma aprendizagem na IA. Né? A IA, quando você cria uma IA, ela está zerada. Tá? Ela não tem nada, não tem informação, não tem nada. Zero. Então, como é que ela vai aprender algo? Tem duas formas, três formas. Não supervisionado. Tá? Aqui eu não tenho uma intervenção humana, ou seja, ela vai aprendendo com repetitivo. Ela faz uma coisa, dá errado, volta, faz de novo, dá errado, volta, faz de novo, até acertou. Acertou, passa para o próximo. Aquilo ali não é aprendizado. Tá? Então, sem intervenção humana. Com aprendizado também, com intervenção humana. Eu mostro uma foto para ela de um cachorro e falo, seu cachorro. Eu mostro uma foto de um gato e falo, isso é um gato. E vou fazer interações com ela até ela conseguir sozinha diferenciar o cachorro e o gato. Vejam que não é uma coisa trivial. Qual é a diferença do cachorro e do gato? Se tivesse que explicar para alguém que nunca viu um cachorro e nem um gato, como é que vocês diferenciam um cachorro e um gato? Nada? Uma dica? Oi? Não, por foto. Por foto. Sem som. Sem som. Característica. Mas qual característica? Oi? Tamanho. Será que tem gato menor do que cachorro menor do que gato? Né? Você pega o chihuahua, pega aqueles gatos maiorzinhos assim, o chihuahua é menor do que gato. Então veja que é complicado para a gente que sabe que é um cachorro e um gato. Né? Explicar figuramente, né? Através de desenho, coisa nesse sentido, o que é um cachorro e um gato para alguém. Mesmo uma pessoa que sabe o que é um cachorro e um gato. Então, isso é um dilema da inteligência artificial. Né? A gente viu no comecinho o carro em cima da mulher lá, foi atropelada, o carro morreu. Por quê? Porque ele não identificou a mulher como uma pessoa, um pedestre, que ela estava andando na bicicleta. Uma pessoa sozinha, ok, ele identifica uma pessoa que estava na bicicleta, não identifica. Então vejam que há nuances aí na inteligência artificial. E aí eu volto para aquele vídeo que a gente viu do drone, né, que mata a pessoa. Então, a pergunta é, se você matar a pessoa errada? Obviamente, matar nunca é a opção correta, tá, gente? Mas vamos lá. Se você está numa guerra e foi um drone matar o terrorista lá, mata o cara errado. E aí? Veja que você não vai matar uma pessoa errada. Se você der um erro no algoritmo, você vai matar algumas pessoas erradas ou muitas pessoas erradas. Ok? Não estou entrando nem no âmbito de você poder invadir o tal drone e identificar tudo isso. É uma outra coisa. Tá? Lembre-se que vocês são de telecomunicações. Parte de comunicações está ok. O que é o tele? O que é o tele? Distância. Tá? Então a gente vive hoje em dia num mundo cada vez mais que a distância, você controla as coisas através da distância. Certo? O que eu tenho aqui? O que é isso aqui? Controle remoto. Né? Eu não preciso ir até ali para modificar os parâmetros. Eu tenho aqui um controle remoto. Então, hoje em dia, a gente tem tudo controlado à distância. É a de vocês. Tá? Então, parem para pensar como é que a gente pode utilizar de uma forma boa, que é para entregar uma pizza, por exemplo, um drone. Né? Não sei se você entendeu, mas existem empresas nos Estados Unidos que entregam pizza com drone. Bacana.
Mas em vez de pizza, você levar uma pólvora do cérebro, é diferente. Então a tecnologia não pode ser usada pelo lado bom, bacana, ético, ou não. Daí eu entendi para ela. Tá? Bom, então, a aprendizagem supervisionada é isso. Eu vou mostrando para ele exemplos, tá? De várias coisas e ele vai aprendendo com esses exemplos que eu mostro. Ok? E aqui com reforço, ou seja, ele aprendeu aqui, mas não está totalmente ok. Então eu vou reforçar com esse. Ok? Então, à medida que ele faz uma forma de aprendizagem ou outra, eu utilizo aqui não foi utilizado como reforço, para que ele sedimente aquele conhecimento. Tá? Ok, gente? Perguntas? Podem interromper, tá? Sem problema não. Isso aqui é vida. Tá bom? Eu digo para ele que seria um gato, um cachorro, e além disso também eu sigo o caso do entendi para ele. Você não entendeu qual? Supervisionada? Essa aqui. Aí depois eu digo para ela. Essa aqui, você vai mostrando para ele. De baixo. Essa? Essa aqui você usa essa ou essa. Por exemplo, vamos supor que você está usando essa. Mas não ficou boa. A gente não conseguiu mostrar para ele que é um gato do cachorro. Vamos supor. Tá? Eu criei minha IA, criei meu algoritmo, criei minha rede neural, mas eu não consegui fazer com que ela, no final, mostrasse o que é o gato e o que é o cachorro. A gente tem erro ali. Então, o que eu vou fazer? Se eu usei essa aqui para treinar ela, agora eu vou usar essa daqui para ser reforço dessa. Tá? Vai ser um complemento. Porque não deu certo. Isso seria mais uma parte experimental. Na verdade, a gente chama de treinamento. Toda rede neural tem que ser treinada para resolver um problema. Aí embaixo tem uma parte supervisionada. Isso a gente já está consultando. Agora, se quiser supervisionada, você não precisa de um treinamento experimental. Mas está supervisionada, você já faria esse teste. Porque dificilmente você vai conseguir treinar uma rede com um tipo de forma de aprendizagem. A não ser que seja uma coisa simples e básica. Geralmente você usa as duas. Tá? E geralmente, depois de um tempo, você tem que de novo fazer isso aqui. O que acontece com o ChatGPT, por exemplo? Ele funciona até setembro de 2021. Tá? O que acontece em setembro de 2021? Ele é compilado, né? Usando todas as informações da internet, Wikipedia, pode falar. Wikipedia e tal. Então o que acontece? Em setembro de 2021, ele é compilado, ou seja, todas aquelas informações ali foram treinadas, aprendidas e tem os pesos, os parâmetros, tudo bonitinho. Ok. Agora, ano que vem, vai ter uma outra seção dele. O 4, que já está em teste, já está para quem paga e tudo, e vão abrir o 4. Certo? E esse 4, segundo o Altman fala, que é o CEO da OpenAI, já está direto atualizado, ele precisa mais sofrer atualizações a cada período de tempo. Mas o que aconteceu em setembro de 2021? Eles terminaram a aprendizagem dele. Então ele é válido até aquela data. Entende? Carteira dele um pouco, né? Obrigado. Gente, mais alguma dúvida? Não? Vamos tocar um pouco aqui, que tem coisa mais interessante. Machine Learning e Deep Learning. Olha só, isso aqui a gente não errou. Geralmente a gente diz Machine Learning e Deep Learning é a mesma coisa, mas tem uma diferençazinha pequena. Tá? Aqui vocês veem que o Machine Learning tem a intervenção humana, como se fosse um aprendizado supervisionado. E aqui não. Tá? Então esse é um erro que algumas tendências costumam colocar como diferença. Tá? O Machine Learning tem a intervenção da pessoa, do ser humano, e o Deep Learning não. Mas, como tudo em IA, isso é suscetível a mudanças. Lá no começo eu falei, a IA está começando agora, está
Agora, no sentido de ser democratizado. A IA vem desde os anos 50, o Alan Turing. Mas agora que está tomando esse monte, porque antes a gente não tinha máquina, né? A gente não tinha estrutura para conseguir respostas da IA. Agora nós temos máquinas poderosas, a gente tem servidores gigantescos em linha para poder utilizar a IA da forma que é feita hoje. Okay? Então, entenderam, gente? Então, essa é uma diferença detalhe, tá? Que algumas pessoas utilizam, outras falam que não tem diferença, que é a mesma coisa. Mas se alguém perguntar para você se existe diferença, alguns autores utilizam isso aqui como diferença. Agora vamos ao final da coisa, né? O que é uma IA generativa? Aqui, a gente tem uma criação de conteúdo autônomo, ou seja, você pergunta e responde. É o oráculo. Ó, o chat GPT, quem é o cara mais bonito? É fulano. É o Wagner. É o professor Merigo. Tá? Então, a gente vai fazer uma pergunta e ele vai ter uma resposta direta. Tá? ChatGPT, a não ser que vocês determinem, ele nunca vai responder: olha, existe tantos por cento de chance disso dar certo, tantos por cento de chance disso dar errado. Não. Ele vai responder diretamente para você. Tá? Ele não vai colocar aquilo ali escalonado. Ele vai ser uma resposta direta. Okay? Então, isso não é IA generativa. Ele sempre vai dar a resposta direta. Volto a dizer, a não ser que vocês falem, qual a porcentagem disso está certo, qual a porcentagem daquilo ali acontecer, qual a porcentagem que choveu hoje. Aí, beleza. Ele vai dizer para vocês a porcentagem. Tá? E modelagem de linguagem. Isso aqui é que fez que o ChatGPT chegasse aqui hoje. Tá? O ChatGPT, gente, não começou no formato que a gente não, tá? Teve o 3, teve o 2, teve o 8. Só que, por que todo mundo agora acessa o ChatGPT etc? Por causa do modelo de linguagem. Antes, você tinha que saber um pouquinho de código, talvez de Python, para você elaborar ali um pedido para que ele tivesse a resposta daquilo que você está perguntando. Tá? Hoje não. Você, em bom e velho português, você pergunta e ele vai responder. Tá? Então não existe uma forma formal para você perguntar. Não existe uma sintaxe, né? Como a gente aprende em programação. Não. Você pode fazer o seu questionamento utilizando o português, às vezes até errado, que ele vai corrigir, faltou um acento, faltou uma palavra e tal. Desde que ele consiga entender aquilo aí, ele vai responder para você. Tá? Quem faz programação, ou quem já usou programação, sabe que se você tiver uma vírgula, não funciona. Aí, aqui não. E você faz o que é o questionamento e ele vai te dar a resposta. Ok? Vamos lá. Bom, agora vem aqui a parte que pode interessar mais para vocês, né? O que a IA pode ajudar a gente na educação? Né? Em que parte a gente pode utilizar a IA para ajudar a gente nessa área? Bom, eu vou falar para vocês uma coisa que eu não deveria falar, mas a maioria de vocês já sabe mesmo, só que não vai saber. Tudo que vocês têm a nível de avaliação, trabalhos, enfim, podem ser realizados pela IA, podem ser respondidos pela IA. Ou seja, se o professor pede para vocês, façam um trabalho sobre cabeamento submarino. No ChatGPT, do Bard, digita, faça um trabalho sobre cabeamento submarino. Tá? O que isso tem de bom? Tem de bom que vocês pesquisam de uma forma mais direcionada. Se vocês utilizarem a IA como uma forma de pesquisa direcionada, vai ajudar vocês. Por quê? Porque você não precisa pegar esse papel do século XX, como eu fazia, ou a Graça, como eu fazia, e ficar lendo, catando coisas ali, às vezes desatualizado, para você poder realizar o seu trabalho. Tá? Então você já vai direto na fonte, já vai direto no ponto que vocês querem. Vão pesquisar a melhor fonte de
dados do mundo, na internet, e, obviamente, você tem a resposta disso. O que pode ter de ruim nisso? O ruim disso é vocês não criticarem aquilo que te deu de resposta. Toda a resposta de qualquer IA tem que ter crítica. É isso que eu falei, o que é certo aqui pode não ser correto na Coreia, pode não ser correto em qualquer outro país que não condiz com a nossa cultura. Se a gente fizer uma pesquisa em que tenha um viés, ou seja, que pode ser distorcido por alguma coisa, e você não ler aquilo, não criticar aquilo, você vai passar para frente a informação errada. Então, toda a informação, tanto por IA, quanto pelo Google, por livros, quem botou um erro no livro aí? Quem botou vários. Tá? Não é porque está na internet está certo, não é porque foi publicado que está certo, não é porque existe na Nature alguma coisa que está certa. Tá? Tudo isso é para ser livro. Exatamente. Tá? Ela falou, está cheio de razão. Então, quando a gente vai fazer uma consulta IA, tá? Ela vai te dar uma resposta genérica. Né? Então, aquilo ali, eu vou direcionar aquilo que eu estou pensando em ter como resposta. A minha conclusão. Tá? A IA não pensa, obviamente, está longe de pensar igual a nós. Ela vai simplesmente filtrar dentro de uma maçaroca de dados aquilo que importa para a gente. Deixa eu falar, tem várias versões de IA hoje. Exatamente. Posso fazer uma intervenção, por favor? Tem que ter uma pergunta hoje importante. Até para você procurar no Google hoje em dia, você tem que saber fazer a pergunta. Senão você não tem o que você quer. Isso aí, gente, ele está diante de uma revolução, batendo um aprendizado nosso, dentro do papel da escola. Eu sou formado aqui, eu fiz meu mestrado aqui, meu doutorado aqui. E minha dissertação de mestrado foi por um assunto que é muito importante hoje em dia, que é lixo eletrônico. Hoje em dia, o lixo eletrônico, você tem chip em tudo que é lugar. E você tem um insumo para fazer o chip que vai se esgotar na natureza. Metais nobres, cobre, você tem tudo. Você tem chip no ouro, você tem tudo. Então, eu fiz isso aqui, havia uma preocupação muito grande com o insumo de microeletrônica. Hoje você tem microeletrônica até na tua máquina de lavar. Então você tem que ter o descarte hoje tem que ser bem feito. Você não pode jogar lixo de qualquer maneira, você não pode jogar lixo eletrônico que vai poluir o lençol freático, tá? Vai ter lixiviação, vai ter um monte de coisa. Então, qual é a primeira preocupação, a primeira dificuldade de se fazer um descarte ecologicamente correto? Tá? É você conseguir reaver, para depois fazer um reaproveitamento. Né? Você fazer um reaproveitamento dos insumos é complicado. Tá? Agora, então, é o que a gente chama de logística reversa. Né? Como é que eu reavejo esse lixo eletrônico? Hoje em dia, o celular está obsoleto em 2 anos, está obsoleto. Tá? O que tem aqui de material reaproveitado, reciclado? Eu diria que aqui não é nada, o que é um absurdo. Então, voltando agora, trazendo isso para cá, não quero falar de lixo eletrônico agora, que pode até, na próxima palestra, a gente pode falar muito disso, mas a logística reversa, na minha dissertação, eu escrevi 40 páginas só sobre logística reversa. Tá? Aí um cara da minha rua, falou assim, isso é mole, você escreveu hoje no Google, você foi lá, logística reversa, o cara te vomita um monte de coisa. Eu quero ver você escrever 200 páginas em o tempo que você consultava Barça, enciclopédia, né? Hoje, a gente lá na nossa associação, a gente fez alguns exercícios sobre o cabeamento aéreo. A gente vai escrever uma dissertação, uma tese
doutorado sobre cabeamento aéreo. É claro que tem mil incongruências, mas a base já dá hoje em dia com a IA, com 70, é uma base absurda. Então, hoje, qual é o papel do médico, qual é o papel da escola? Isso é até difícil. Tá? Você saber discernir, como pedir, como interpretar, como encaminhar. Lá na associação, a gente está fazendo agora um trabalho muito importante sobre, vamos falar na próxima palestra, sobre cabeamento aéreo. Tá? Mas então, hoje, a minha te dá muita coisa. Mas também te encaminha para muito. Se você não tiver o discernimento, a capacidade de saber o que está certo e o que está errado, não adianta. Hoje em dia, a tecnologia te traz muitas vantagens, mas um monte de desvantagens. Até ser interrompida todo mundo com esse maldito desse relógio aqui. Tá? E a 2 minutos chega grupo aqui, um atrás do outro. Então, gente, a IA te oferece hoje na medicina, telemedicina. Hoje você faz a operação à distância. Você faz mil coisas. Você tem uma guerra hoje eletrônica. Tá? Não tem campo de batalha, tem um drone que você manda lá. Então, nós estamos diante do. Agora, qual é o papel da escola? Né? Você não tem ensino à distância. Hoje, a única maneira de você massificar o ensino é o ensino à distância, senão você não tem essa condição. Tá? Então, hoje em dia, o IA tem um potencial imenso. Mas é claro que a inteligência humana não precisa de o discernimento, o acerto. Desculpa, deixa eu falar do Marcos. Olha lá. Gente, olha só. Uma perguntinha para vocês. Ele está aqui no último período, quando vai escutar. Então, ele falou da inteligência humana não ser substituída. Mas você acha que no futuro, assim, a gente vai dar tanta informação? Então, você falou de inteligência humana que só vai ser substituída. Mas você acha que no futuro, assim, a gente vai botar tanta informação na IA que ela vai começar a tomar decisões próprias? Pode Cada vez mais ela vai ficar perfeita. Mas também tem aquela narrativa das máquinas, mas você acha que isso vai acontecer de certa forma que a máquina vai começar a Essa pensar pergunta, sozinha? se você tiver resposta, você me fala, Márcio. Essa pergunta, se você souber responder, tamo junto, tá? Eu deixo aqui no e-mail e você me fala. Só para. Essa pergunta ninguém sabe, porque a gente não sabe o que aconteceu hoje. A IA, eu falo que está chegando na singularidade. O que é singularidade? Tornar-se consciente. Ou seja, ela mesma tomar decisões próprias. Então, tem uns que falam que isso vai demorar 50 anos, tem uns que falam que vai demorar 5, tem outros que falam que já está acontecendo. Então, não existe consenso. Cada um diz uma coisa. Eu falo, eu não preciso, não precisa de nada. Eu não tenho. Vamos chegar no final, para a gente ver se a gente conclui isso daí. Tá? Vamos chegar no final, mas a gente conclui. Gente, hoje, para planejamento, administração e gestão de empresa, eu sou do tempo que você fazia planejamento de 3, 5, 10 anos. Hoje você não pode planejar o ano seguinte, mas você pode planejar o dia seguinte. Eu vi uma entrevista do CEO da iFood de dia na televisão, ele diz que ele se replaneja a cada 6 meses. Tá? Hoje, com a evolução das coisas, você não tem condição de planejar, projetar nenhuma demanda. Tá? Você não tem condição de nada. Isso é uma revolução para a gestão governamental, para a gestão de empresas. Tá? É um impacto muito grande. Você não tem como planejar a sua empresa para daqui a 2 anos, vai no próprio ano. Tá? E você vai ter que cada vez mais ter mais dados, mais. É um impacto muito grande. Tá? Eu não sei se tem que na critério, antigamente tinha uma cadeira análise econômica do sistema de telecomunicações. Como é que você vai projetar, dimensionar sistema? Eu sou do tempo que você dimensionava a capacidade de central o telefone. Como é que é um rádio de tantos canais, um micro-ondas de tantos canais? Não dá mais para fazer. Não dá mais para fazer. Mudou. Olha só, a Ana vai liberar essa daqui a pouco. Então, gente, olha só.
Só para finalizar aqui, tá? A gente já viu que dá bastante debate. Tá? Só para finalizar aqui, o viés algorítmico foi aquilo que eu falei. Tá? Então, certas populações, certos povos, certos países têm a sua cultura, têm a sua forma de pensar, e isso é independente. Nunca vai existir uma forma única de pensamento. Tá? Isso é bom ou ruim? Na minha opinião é bom. Cada um tem a sua forma de pensar. Não existe uma única forma. Qual é a forma correta? Não é por aí. Não é que a gente pode saber o correto e o não é. Na nossa ótica, uma mulher de burca pode ser uma coisa horrível para elas. Não. Elas gostam. Então, existe aí um viés que a gente não tem como contra-argumentar se está certo ou se está errado. Tá? Outra coisa, se eu crio alguma coisa pela internet, um vídeo, tá? Se eu crio um vídeo, vamos lá, esse vídeo vai ser meu, vai ser de onde eu criei, ou vai ser da empresa que criou a IA? O que vocês acham? Existe um vídeo, isso aqui é o Silvio Santos apresentando o Jornal Nacional. Tá? Teve um exemplo que o professor Belis também falou, que a Dani Regina fazendo comercial da compra. Comecem a pensar que tudo isso cria o quê? Dúvidas. A gente tem muito mais dúvidas que certeza. Tá? Como é que a gente vai lidar com isso? A geração de vocês que tem que equacionar e legalizar. A geração de vocês junto com a geração anterior também, senão vai dar ruim. Tem que ter experiência de coisa da vida. Então aqui, existe um potencial transformador da IA, óbvio. É óbvio. A geração de vocês não tem nada a ver com a geração anterior. Nem tem como. Tá? Não vai transformar, realmente está transformando e não tem como contar. Alguém consegue hoje em dia viver sem isso? Muito difícil. Você não trabalha, você vai ver. Revisão do tempo da calculadora, por favor. Tá? É mais que uma bomba atômica isso aqui. Então, aqui nós temos o quê? A sociedade mudou. Não é que está mudando somente, mudou. E não tem como voltar. Tá? Então, esse é o mote para a gente começar a pensar nisso aqui. Tá? Eu vou passar rápido aqui, gente, que a gente tem que conversar, mas para vocês pensarem, tá? Foi o que eu falei no começo, eu não venho aqui da solução, não. Tá vendo? Deixa eu ver. A minha função aqui, diferentemente do professor Belis, que sempre teve solução para as coisas, eu não tenho solução. Não é porque eu não quero mudar, eu não tenho nenhuma. Eu não tenho, e você pior ainda, não é porque eu sou uma mamada, ninguém tem. Vou fazer uma proposta. Ninguém tem. Eu sei que a gente está limitado pelo tempo. Eu vou fazer uma proposta aqui, não sei se a próxima palestra iria ser dada pelo nosso presidente, que está agora hospitalizado. Vai fazer uma rápida pincelada do que é a associação. Nós vamos usar o espaço da próxima palestra para nos aprofundar mais nisso em alguns projetos que a associação está levando adiante, está voltado para a área de comunicação. Eu acho que é muito obrigado para você. Eu vou fazer algumas propostas, inclusive de associação, de vocês, alunos, na nossa associação, de forma gratuita. Tá? Vamos lá. Só para fechar então, gente, esses aqui são os problemas, tá? Que a gente, são os maiores, tá? São todos. Advindos da IA. Ok? Tudo isso que eu coloquei são problemas, são questões, são dilemas que todo mundo está pensando em relação à IA. Então, esse aqui são, quem quiser conectar comigo, tá? LinkedIn, é só colocar as velhas que não chama de não é adiantar eu colocar LinkedIn aí, porque o tamanho dele. Então, gente, para fechar é o seguinte, tá? Eu sempre falo no final o seguinte: nós temos que democratizar esse conhecimento. Não só a parte técnica da IA, que isso é uma coisa que vocês podem adquirir com concursos, com tutoriais, enfim. Mas a parte ética da IA. É aí que é complicado. Tá? Enquanto a gente não fizer uma democratização dessas informações, enquanto a gente não colocar essa informação de forma clara para a sociedade debater, poucos vão decidir por muitos. Tá? Existe PL lá no Congresso para regularizar a IA. O PL é uma porcaria, são 6 páginas, não diz nada com nada. Tá? Se a gente não se posicionar
enquanto universidade, enquanto acadêmicos, colocar esse tema para discussão, uma base correta e ética, ou vão decidir muito que a gente vai acabar tendo que aceitar uma regulamentação que não regulamenta nada. Ok? Obrigado, gente. Valeu. Agora ainda tem algum tempo, né? Nessa nossa Eu ia perguntar se tem como poder depois liberar os materiais que foram apresentados aqui para os alunos. Claro. Pela coordenação. Gente, vocês são de uma geração, a nossa geração, a gente levava 10, 20 anos para passar de uma etapa para outra. Eu me lembro quando a gente mudou na Embratel de uma fase analógica para digital. Tá? Isso foi pelo fim dos anos 90, aí, 80 e pouco. Eu tenho 3 netinhos ingleses, tá? De 6, 8, 10 anos. Eu fico pensando como é que vai ser o mundo quando eles estiverem em idade. Isso o mundo ainda existe, não sei. Então, vocês são de uma geração que vão se deparar agora com um desafio muito forte de encarar essa revolução tecnológica. Hoje está tudo tecnologia, até na guerra. Tá? Então, vocês são de uma área de telecomunicações, é fundamental a comunicação. Se você não tiver a comunicação à distância, é satélite, é fibra ótica submarina, é cabo ótico urbano. Tá? Então, vocês são de esse é um desafio muito. E há um ano e pouco atrás ninguém falava de IA, hoje é assunto na televisão. Tá? Então, poxa, a coisa é muito rápida, o desafio é muito forte. Tá? Então, se tiver resposta para tudo, se você tiver um vídeo com a gente, a gente quer saber. Tá? Não tem, não. Parabéns. Mas é muito importante. O papel da escola então, é fundamental. A discussão, eu dei aula aqui por muitos anos, eu aprendia mais com os alunos do que eu levava na minha formação. Tá? Eu gostava muito, eu vou aproveitar e falar, a gente, enquanto associação, a gente tem uma proposta aqui, já instituída aqui no grupo de estágio de vocês todos estagiando, parece que eu sou uma colega que estava estagiando, vocês são os primeiros nisso, mas o Diogo, chefe do departamento de vocês, ele está sabendo disso. A gente, enquanto Associação Brasileira de Telecomunicações, uma associação que foi criada, é mais velha do que eu, foi criada em 1947. Tá? Isso já teve N diretorias, e a gente está propondo para a UF, tá? Que os alunos aqui, enquanto alunos, se associem à associação de forma gratuita. Hoje o associado paga uma taxa, mas a gente está, enquanto aluno, um associado, basta preencher uma ficha e se torna associado da ABT Telecom, sem nome nenhum, e podendo participar, acessar a palestra, acessar eventos. Tá? Então, basta para tanto preencher uma ficha que está aqui no departamento, eles têm, e está no. Eu queria fazer isso, quer fazer uma mala direta, não precisa ser um papel formal. Tá? Gente, eu vou tirar só uma foto, tá? Pessoal, todo mundo café aí? Então, fica o convite aqui para quem se interessar, porque eu acho que, na medida em que. Dados pela IA. Os professores falavam o seguinte: a tecnologia que resolve os problemas que a gente não tinha. É verdade. Hoje em dia tem mais internet, tem celular. Então, aqui tem alguns problemas. O controle social, tá? É aquilo que eu falei, tudo tem um cliente. Né? Então, através da IA, a gente pode exercer o controle social sobre algumas camadas da sociedade. Eu sempre coloco aqui como exemplo, na época, já tem uns 10 anos ou mais, na época do Facebook, ele colocava alguns avisos, né? Algumas propagandas, quando você, por exemplo, ia comprar uma bicicleta. Então, você colocava lá, quer comprar uma bicicleta. Fazia pesquisa daquilo ali, automaticamente o Facebook já jogava para vocês propaganda. Mas você não tem Orkut, não. Orkut, eu tive disponibilidade. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos, uma senhora, ela estava pesquisando e chorou para o neném dela, que ia nascer. Ela estava grávida. O que aconteceu? Ela perdeu essa criança. E o Facebook continuou mandando para ela
propaganda sobre roupa de criança, brinquedos, essas coisas. A pessoa sofre esse tipo de domínio. Tá? Então, gente, como eu falo, a IA tem certas coisas que ajudam e tem outras que não. Tá? Originalidade, como eu falei, a gente nunca sabe. Se eu criar, por exemplo, uma tese de mestrado utilizando o ChatGPT, a tese é minha, a tese é do ChatGPT, a tese é da OpenAI, a tese não é de ninguém, do domínio público. O que é a tese? Ok? Disparidade é a diferença entre as informações. Né? Como eu falei, isso tem que dar um viés. Se eu perguntar se andar de burca aqui no Brasil é normal, vai dizer que não. Se eu perguntar se andar de burca em país muçulmano, que é normal. Então, duas respostas diferentes a mesma pergunta. Depende do lugar. Desinformação, foi o que eu mostrei no Silvio Santos apresentando no Jornal Nacional. Tá? Se todo mundo aqui soubesse, obviamente, que nunca o Silvio Santos apresentou no Jornal Nacional, aquilo ali é uma coisa incrível. Tá? Então, o que a gente tem que ter? Para a gente poder tentar solucionar isso mesmo. O que eu falei no final, a gente tem que ter uma regulação para isso. Nós temos que regulamentar o uso da IA. Tá? Como é que a gente faz isso? Debate, democratizando a informação. Só dessa forma a gente vai conseguir alguma coisa que melhore ou controle esse tipo de problema. Tá? Sem a gente discutir isso, não tem como. E para discutir isso, nós temos que conhecer, saber do que se trata. Se a gente não souber do que se trata, para que você vai bater uma coisa que a gente conhece. O primeiro passo é conhecer. O segundo passo é democratizar esse conhecimento real, de verdade, não é? Democratizar fake news. E o terceiro passo é levar isso para quem vai para a solução. Então, nós temos que nos conscientizar e conscientizar as pessoas disso. Tá? E desenvolver sistemas mais transparentes. Isso aqui eu coloquei, mas eu não acredito. Tá? Eu não acredito que isso vai acontecer. Por quê? Pessoas como Sam Altman, como Jeffrey Dover, como Mark Zuckerberg, como Elon Musk, eles não cuidam da tecnologia. Eu não. Eu coloquei colocar. Eu não digo. Coloquei colocar. Promoção da diversidade e inclusão da IA. É que eu falei, democratizar o conhecimento. Tá? A gente tem que trazer todas as camadas da sociedade, ou pelo menos cada uma delas, uma representatividade, para a gente colocar isso em debate. O que nos afeta pode não afetar uma pessoa de uma comunidade, ninguém se interessa. Tá? Então nós temos que ter todo mundo, pluralidade nisso aqui. Senão a gente não vai desenvolver uma regulamentação que abrange todos, vai abranger uma parte. Tá? Desenvolver políticas e programas de acesso à tecnologia. Volto de novo, democratizar o conhecimento, a informação. Sem isso, não tem como. Sem criar essa forma de você colocar, da gente colocar todos esses assuntos, todos de uma forma igual, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai criar solução para certos pontos. Tá? Ou seja, não tem solução. Porque tem solução para certas camadas, não tem solução. Então, ele conseguiu pegar os dados que estão aí. Né? Tem alguém que perguntou, acho que está aqui, mas perguntar qual vai ser o futuro da IA. Eu pergunto que eu faço para vocês. O que vocês acham que vai ser o futuro da IA? Vai tomar o lugar do ser humano? Vai conviver com o ser humano? Como é que ele vai interagir socialmente com a IA? Essa é uma pergunta que, obviamente, não tem uma resposta. Tá? Mas uma coisa eu garanto para vocês: nunca não tem como uma IA ser criativa. Tá? Por quê? Porque ela é baseada em dados existentes. Né? Não sei se você sabe, mas Copérnico viu que a Terra girava em torno do Sol, assim como é dele. Onde estava escrito isso antes de vermos? Eles viram, observaram, chegaram a essa conclusão. Criatividade. Aonde estava aquela velha fórmula dele do Einstein? A camisa aí que todo mundo vê, agora de separar. Onde estava isso antes?
objetivo. Agora, eu posso gerar uma informação que não existe no banco de dados da IA? Não. Então, por uma perspectiva dessa forma, a gente chega à conclusão que a IA nunca vai ser criativa. Porque ela tem que ter uma base de dados a qual ela vai usar, vai pesquisar, para poder chegar à conclusão dela. Se não tiver aquilo ali na base de dados da IA, ela não chega à conclusão do mundo. Tá? Então, a IA nunca vai ser criativa, nunca vai chegar à criatividade que a gente tem como seres humanos. Ok? Então, respondendo a pergunta, né, a gente chega à conclusão que o limite da IA, pelo menos até agora, é a criatividade, é a criação. É do nada, com poucas observações, se gerar uma coisa útil, uma informação útil para mudar o mundo. Tá? Então, ainda hoje, aqui hoje, garanto para vocês que não. Daqui a 2 meses, o cara criou uma IA lá, cria teses, formula coisas novas do nada, com poucos dados. Aí eu digo, não, pessoal, chegamos no outro patamar. Mas hoje, dia 16 de outubro de 2023, ainda não. Tá? Eu te digo que ainda está longe. Né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer na semana, e a gente tem que estar preparado para essas mudanças, para absorver essas mudanças, entender como é que funciona uma IA, né? Entender como é que funciona não só a IA, não, tá, gente? A IA está mudando o mundo agora. Mas tivemos outras tecnologias que mudaram o mundo antes. A Revolução Industrial mudou o mundo antes. Naquela época, todo mundo achava que perdia emprego. Isso de perder o emprego é complicado, porque se você cria uma máquina para fazer o que o seu aluno fazia, quem que vai dar suporte a essa máquina? Quem que vai construir essa máquina? Quem que vai dar manutenção a essa máquina? Então, na verdade, o emprego é alguns mãos. Tá? Obviamente, empregos aparecem e somem. Mas a gente tem que estar sempre adaptado nessas mudanças. Tá? Como já dizia Darwin, não é o mais forte sobrevive, é o que mais rápido se adapta. Assim o ser humano sobreviveu a um monte de coisa até hoje. Né? Então a gente tem que pensar e entender essas novas técnicas, tecnologias, não só a IA, tem ali a computação quântica, e junto com a IA pode saltar aí, né, dar um salto de patamar aí tecnológico. Então, tudo isso a gente tem que começar a olhar com olhos críticos. Né? Aonde que isso vai me levar? O que isso pode ajudar ou prejudicar? O ser humano tem esse dom de pegar uma coisa boa e transformar numa coisa legal. Então, mas nós, enquanto sociedade, enquanto academia, enquanto universitários, enquanto novos pensadores que estão sendo formados, a gente tem que começar a argumentar esse tipo de coisa. Como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso democratizar isso e usar isso da melhor forma, socialmente falando? Essa é a função de vocês. Mudar a sociedade para melhor. Para vocês fazerem isso, vocês têm que entender essas tecnologias novas. Não é só IA. A IA vai ter o salto dela, vai ter o tempo dela, e vai estabilizar com todas as outras. E depois vai ter outra, vai ter outra. Tá? Então, a gente tem que começar a pensar na forma de a gente pegar essas informações e o que fazer com elas. Entender o que fazer com elas. Beleza? Alguma dúvida? Tem alguma coisa? Não? Mas quando todo mundo ficar quieto assim, não, todo mundo entendeu nada. Bom, gente, obrigado mesmo aí, nesse finalzinho ali. Professor Elisa agora. Bom, na realidade, gente, agora a nossa terceira apresentação da associação seria uma apresentação a ser feita pelo nosso presidente, que infelizmente hoje teve uma crise renal e está internado. Então, ele fez uma apresentação e basicamente ele teria a sua maneira de fazer a informação rapidamente aqui para dizer o que é a associação para vocês e reiterando aquela nossa proposta
proposta de, se vocês se interessarem em se associar gratuitamente, basta preencher uma ficha que está no departamento, o jogo tem essa ficha, tá? É muito importante para a gente ter vocês, tá? Vocês participarem dos nossos eventos, tá? A gente ter essa interação, essa sinergia com o aluno é muito bom para a gente, tá? É muito bom. A nossa associação é a maior associação de técnicos, tá? O diretor mais novo sou eu sempre com vocês. Então, tem um know-how, poxa, a gente tem um dos nossos diretores foi comandante da Escola de Comunicação da primeira do Exército. Tá? Então, tem muita história. Tá? Se a história da nossa associação tem. Vocês terem ideia, ela foi criada em 1947. Tá? Então, tem muito tempo, são 76 anos já. Tá? Então, se vocês quiserem se afinhar, basta preencher essa ficha, tá? Não tem exigência nenhuma maior, não tem custo nenhum. Quem sabe, em se formando, continuar com a gente. Bom, o Luiz vai fazer uma passada agora na apresentação do tinha preparado, e depois a gente continuou trocar, a gente hoje, enfatizando alguns projetos na associação. Então, um grupo de trabalho, tá? A gente fala sobre diretor, fala sobre um monte de coisa. E um assunto hiper atual é a situação da rede de caminhação aérea das nossas cidades. Tá? Que não é comparada, por causa tão grande, não é comparada em uma situação do resto do mundo. Eu conheço um cara aí, cidade mais antiga. A gente, eu não trabalho de estudo na porta da minha casa, um caríssimo, então é um caos, é uma maçaroca que não é vergonha. Tá? Então, existe uma. Eu estou pegando um pouquinho esse projeto, depois eu vou dar existe uma legislação definida na Prefeitura do Rio, que até 2014, aquela caminhação aérea deveria ser toda subterrânea. O legislador que fez uma legislação dessa, ele não tem a menor noção da complexidade do que é fazer. Primeiro, o custo. Você aplica a lei de custo. Segundo, o risco de você migrar uma rede ativa para uma rede subterrânea. Terceiro, o transtorno na superfície de abrir rua para enterrar cara. O que ocorre hoje em dia é que está um verdadeiro caos, um emaranhado. As empresas, as operadoras, pega carro de parte, metade praticamente não existe mais. Antigamente você tinha carro de produção, hoje praticamente tudo tecnológico. Mas o ponto de carros é o caos. Né? Hoje você tem uma. Eu estava com uma cadeira aqui, eu não sei nem se existe, que é a infraestrutura para sistema de telecomunicação. Tá? Eu não sei se você também está na área. Eu espero que essa disciplina falava sobre climatização de estação, layout, sobre o sistema de alimentação. Uma era a questão de cabeção. Hoje em dia, tinha um capítulo que há 20 anos atrás a gente fazia compartilhamento de infraestrutura. Quando começou a surgir teleclin, para você ter 1% de teleclin dentro de uma estação da Embratel, era um negócio complicado. Compartilhar uma rede aérea, a costeação do existente do Rio de Janeiro é da Light. Agora, qualquer operadora chega lá com uma empresa terceirizada que ninguém sabe, passa carro de qualquer jeito, sai arrastando. Você tem barriga de carro arrastando no rio, no chão, é um caos. O verdadeiro caos que você não envergonha, não vê lugar nenhum. E cada vez mais, não existe vontade política de resolver isso. A gente, na associação, que hoje no trabalho, tentando discutir isso. Tá? Compartilhamento de infraestrutura, eu tenho convênios dessa cultura, seminários há 20 anos atrás, levado adiante por um jornalista que era da área de técnica, Etevaldo Siqueira, estudos interessantíssimos. Existe estudo
precificando, feito pela Fundação do Bairro, dizendo, por exemplo, eu sou da Vivo, quero passar um carro na construção da Light, quanto é que eu tenho que pagar por isso? Tem um custo isso. Tem até uma questão, a construção está pronta. Não, mas você tem que reforçar a construção. Você pode passar por aí. Depois não passa. Eu fui conversar com o técnico de uma empresa terceirizada que estava fazendo a minha. Eu falei assim, cara, você sabe que isso aí tem um compartilhamento de infraestrutura? O cara olhou para a minha cara e falou, eu parecia que estava xingando ele. Não tem isso. O negócio dele é passar um carro e ligar. Hoje em dia, as empresas querem entrar com os carros dentro da rede predial. Antigamente, a TNR era responsável até o telefone da sua casa. Hoje não é mais. É até o distribuidor geral do seu prédio. Ali dentro, a competência é do prédio. Só que, antigamente existia um operador. Hoje existe TIM, Vivo, Claro. A pilotagem de prédios antigos não está dimensionada para passar 3, 4 cabos. Então, o que acontece? O cara vai entrar com a fibra ótica no meu prédio, danifica um cabo do Marô e um cabo do pai. Eu atualmente sou 5, antigamente eu 5 deixava qualquer coisa. Pelo amor de Deus, tem alguém interessado na fala no prédio? Se não tiver, não vai entrar. Tá? Não há por que você entrar com mais um cabo de pilotagem. A rede interna do prédio não tem capacidade física para passar 3, 4 cabos a mais num pontozinho desse tamanho. Agora o pessoal não conhece isso. Qual é o risco disso? Na rua, gente, aí tem roubo de carro. Você já imaginou o prejuízo que uma Oi tem de roubo de carro metálico? É tudo ferro velho. Mas hoje rouba um carro com sinalizador de chuva, não tem um sinal. Você falou que mora de chuva aqui, não tem um sinal que funcione. Eu roubo a carro lá na minha rua, o segurança já sabe até onde que eu roubo, o cara sobe numa banca de jornal, rouba o carro, já sabe até a cara do carro. Qual é o prejuízo das empresas de carro? São milhões, gente. Além de você não ter o risco cessante, na medida que você cessa o serviço, você tem um lucro cessante. Eu tenho um amigo meu que toda vez que ele perdia a internet na casa dele, ele entrava na justiça pedindo ressarcimento, porque ele trabalhava na internet em casa. E ele não tinha, cada vez ele ganhava R$2.000. É lucro cessante que a empresa tem que ressarcir isso daí. Isso é um problema complicadíssimo e de difícil solução. E a gente não tem nenhuma vontade política, deixa pra. Tá? Isso é um caso da polícia. Tá? Até que ponto as empresas estão dispostas a resolver isso? Isso é um problema de instalação de telecomunicações. Depois eu tinha que colocar, aí o cabo submarino. O cabo submarino é outra história. O cabo submarino tem uma empresa que é a Cross, que é ministro no mundo inteiro. Tem para recuperar o cabo, que alguém passa por. Aqui na Bahia do Guanabara, tinha uma série de carro que ia no calabouço lá, no calabouço na Niterói. Navio passava arrastando o ano para levar o carro. A rede estava toda fora. Hoje em dia, existe uma empresa com navios estrategicamente posicionados, você arrebentar o carro submarino, ele lá e sai e recuperar o carro. É uma outra história. Outra história é carro submarino. Tá? No Belo Caos, que a gente tem rede aérea, é um problema sério. Já tem rádio, sim. Você tem grande parte das comunicações internacionais, são deles, não são carros submarinos. Então, eu acho. Tá? Antigamente, você não tinha carro comercial, hoje não tem mais isso. Tá? Não tem mais isso. Em São Paulo, eu tinha um carro na Marginal, que a gente já sabia até a caixa de visita que o Marginal ia lá e roubava o carro. Tá? Interrompia o sistema, a gente já sabia qual era a caixa de visita. A gente chegava lá e tinha até vela acesa que o cara acertou para roubar o carro. Eu dei uma solução que, infelizmente, não foi aceita, tá? Que era de botar ele ocultar as caixas de visita, o cara metesse a mão ali sem avisar, o governo ocultar. Infelizmente, essa minha solução não foi aceita. Tá? Qual foi a solução proposta e implementada? Se botou uma tampa da caixa de visita, que você tinha que ter uma ferramenta bastante específica para conseguir abrir.
tá? Vai dificultar um pouco. Tá? Então, isso é um problema seríssimo. Com relação à fibra ótica intermunicipal, interestadual, você tem uma fibra ótica aqui em São Paulo, no canteiro central da PUC, tá? Que a manutenção é cooperativa, você tem fibra, uma empresa fibra computador. A questão aí tem o famoso direito de passagem, a demissão de públicos, é um outro cenário. Tá? Hoje em dia, muito usado no mundo inteiro, como meio computador para fibra ótica intermunicipal, é você usar oleoduto. Então, você usa o oleoduto como um grande botão, no mundo inteiro se faz isso, como passagem de fio. Aí eu queria dizer, hoje, na tecnologia vigente, você tem um sistema que você tem um esponjão, você tem que limpar o oleoduto de dentro de dentro. A tecnologia hoje ela está tão desenvolvida que você pode convalidar, conviver a limpeza do esponjão com a fibra ótica lá dentro. Então, o problema de fibra ótica intermunicipal de longa distância não é crítico. Tá? Não é crítico. Tá? O problema de fibra ótica submarina também não é crítico. Não é crítico. Agora, o problema de rede local, o cabo de fibra ótica, o cabo de metal, é crítico, está no caos. Você vai em cidade antiga do mundo inteiro, eu tenho filho que mora lá fora, poxa, eu moro em Londres, só que tem um carro aéreo. Você não tem essa marca nada que está aqui. Não sei se alguém anda pelo alto da Boa Vista, poxa, tem carro arrastando no chão. Tá? Poxa, eu bati foto, você tem foto, você pode até mostrar ali. Poxa, na porta do portão da minha casa, eu tenho uma luta desse tamanho que está pendente. Eu já falei porque eu vou jogar, eu vou arrebentar, cair na cabeça de alguém, mata. Uma luva de medo de carro desse tamanho, está pendurado. Eu cheguei com o cara, você sabe o que é mensageiro? Mensageiro é um carro de aço que tem a função de sustentar o peso do carro. É a única mensagem que a função dele. Então, isso é um problema seríssimo. Tá? E eu não vejo solução se não tiver trabalho político, trabalho policial, muito dinheiro envolvido, entendeu? Nós, na nossa associação, nós abordamos muito fazer um trabalho para debater isso. Tá? Debater isso. Então, para vocês poderem participar desses debates, fazer a contribuição de cada estagiário dentro de empresa, trazer informação na Clara, na TIM, para nós, e vice-versa. Isso é muito importante. Então, esse é um papel que a gente vê de uma Associação Brasileira de Telecomunicações, tentar ver os problemas e tentar equacionar com soluções. Então, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Isso é um dos problemas. Nós temos um problema hoje em dia. O Rogério falou ali da Anatel. A Anatel hoje tem um papel muito importante de fiscalização dos planos de frequência para manter. Hoje você tem muita rádio pirata, você vai em comunidade, você tem rádio pirata. Quem é que fiscaliza os técnicos de frequência? A Anatel tem um problema de fazer isso, de otorgar frequência. Eu estagiei no Denzel no tempo analógico, você otorgava frequência numa fichinha de papel. Tá? Então, quando você chegava no tempo que eu me desenho, você pegava a fichinha e jogava pela janela, era papel picado. Aí dava interferência, mas isso tem 50 anos atrás. Entendeu? Hoje em dia você não pode fazer isso. Tá? O mundo mudou. Tá? Hoje você tem a IA aí para ajudar. Tá? Eu não quero me estender, era só para dar uma puxada, porque a gente está convido vocês a associar a nossa associação, graciosamente, e participar dos nossos debates, tem links específicos. Eu acho que é muito útil para a gente e você. Tá? Essa interação escola, a associação é muito, a troca do nosso velhinho para o Deus é muito específico. Para mim é um prazer. Eu adoro estar aqui. Deixa o Alessandro agora fazer uma passada aí na Atos de Jesus, o Luiz, infelizmente, ele ligou, ele estava saindo para pegar ele em casa, quando ele ligou, ele falou que ele tem na crise internal fortíssima, já fez 12 operações de pedra ali, e infelizmente, a condição mais uma angústia para ele não vai estar
questão do cabeamento aéreo. A questão é a seguinte, né? A rua ali, muita propriedade. Cada vez estipulação, né? Os postes não foram pensados para esse tipo de cabeamento ou essa quantidade de cabeamento. Então, o que a gente vê é uma bagunça, porque, evidentemente, ninguém queria ter uma monitoria. É muito mais fácil você vai lá, faz uma conexão, faz uma emenda, está funcionando, tá, beleza. Ninguém desativa o carro, desativar, ninguém retira o carro que não está mais ativado, ninguém retira. Aquilo ali, ninguém, na verdade, quer se comprometer a realmente resolver o problema. Né? As pessoas minimizam aquilo ali e passam para frente o próximo que é esse vídeo para resolver o problema. Então, a gente está elaborando, juntamente com está elaborando um programa para que esse problema seja, se não resolvido, minimizado ao extremo. Porque não tem como a gente conseguir viver numa cidade em que existe, como ele falou, ou de carro, o carro arrebenta, ele tem que saber quem tem que mexer no carro, mas isso é muito complicado. Não existe uma organização para isso. Gente, no centro do Rio de Janeiro, você não tem muita comunicação. Você pega reparando que desde barra, brincando. Aí eu tinha um carro com a opção que eu ligava ali lá dentro, uma 15 árvores. A gente tem uma estação de árvores. Aí tinha um carro com a opção de 6 tubos, passando de 6 tubos, passando tudo diferente. A gente desenvolveu junto à FICAP um carro de 12 tubos para utilizar o mesmo tubo. A gente desenvolveu uma outra tecnologia para não ter que abertura e passar outro tubo. Ou botava subdutava o tubo era grande, subdutava para poder resolver esse problema, para não ter carro aéreo. Então, no centro do Rio de Janeiro, a gente conseguiu equacionar isso. Tá? Mas nos carros, na Tijuca, você não vê isso. Na Barra, então, eu acho que é o mais crítico para cada um também tem. Tá? Mas tem situações críticas mesmo. Você tem que ter. E a tendência é acontecer. Esse projeto é esse. Então, muita gente fala sobre os maciços, por exemplo. A PDM também tem um projeto de Smart Cities, visando várias áreas. Uma dessas áreas é a parte de telecomunicações. Aliás, a base de qualquer Smart Cities é telecomunicações. Então, convido vocês que a gente tem interesse em conhecer o projeto, né? E, se for o caso também, são os prédios inteligentes. Primeiro eu RT, o prédio já é Smart City, o prédio inteligente, o prédio. Então, assim, convido vocês que quiserem participar, né? A gente está finalizando o nosso horário aqui. Convido para quem quiser participar, quem quiser conhecer o projeto, quem quiser dar sugestões, fazer críticas, a gente está aberto para isso. A gente tem uma janela de abertura com a UF, né? Para ver se a gente também tem uma parceria nesse sentido, porque é um problema que a gente tem que resolver. Né? Sem resolver isso, poder conversar esse parceiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um monte de carro por aí. Se a gente não se preparar para ser mais macio, ninguém como. Não é fazendo assim um dia macio, não é isso. Não é assim. Pelo contrário, a gente tem que ter vários pontos, vários patamares para chegar a poder deixar ser mais macio. Né? Então, são esses pontos, essa parte de telecomunicações, referente a vocês, caso alguém tenha interesse em ter um para que a gente possa fazer esse projeto chegar a utilizar a autoridade, como a gente falou, para que realmente possa perceber o que é esse programa. Porque se ninguém começar, vai ter fim. Cada vez piorando, cada vez mais rápido. O programa só A legislação existe. O legislador fez uma lei que descumpriu. Ninguém cumpre e fica por isso mesmo. Ninguém cumpre. O cara entende que em 2014 tudo tem que falar tudo quebrando. Ele sabe o que faz, a complexidade. Não existe a estabeleção dela, muito forte. Mas não é possível. E ninguém compra, ninguém assume, ninguém fica por isso mesmo. Esse é o problema. Eu falei da legislação de IA, aí por exemplo, como uma legislação é mal feita, dá dois trabalhos, desfazer e refazer. É isso que está acontecendo, uma legislação mal feita. Então,
voltando lá sobre guiar, só para a gente, né, deixar isso, enquanto a gente não tiver uma forma de resolver esse problema que seja realmente executível, o problema vai continuar ali. Seja IA, seja telecomunicações, seja cadeia forense, seja o que for. Então, para a gente criar essas soluções, na parte de regulamentação, nós temos que conhecer o problema, resolução desse problema e fazer com que isso seja feito, concretizar isso, esses 3 passos. A Telecom está começando a estudar o problema, sugerindo algumas modificações, algumas coisas a serem feitas e apresentar isso que realmente pode perceber e resolver. Tá? Mas, de novo, novamente, tem que ter a participação de vocês, enquanto família, enquanto sociedade, enquanto pessoas que podem resolver ou pelo menos perceber, sugerir e criticar essas coisas. Ok? Mais alguma coisa? Obrigado, gente. Valeu, então. Obrigado pela participação. Oi? Alguém quer fazer outra pergunta? Eu preciso de um só. Eu preciso perguntar alguma coisa. Tem uma pergunta sobre essa legislação que você falou a respeito do cadeamento subterrâneo, né, da cidade. Alguém, pessoas que iam da área do sul, alguém propôs algum tipo de legislação dessa? Ela entrou algum apoio, alguma parada de alguém das cidades conexões, porque certamente, sim, ao meu ver, alguém concordou com esse tipo de coisa, já que tipo, é uma coisa muito externa. Esther? Esther, é inacreditável que alguém supõe que o cara tem um assessoramento técnico para fazer uma legislação dessa maneira. Supõe-se, né? A responsabilidade depois de implementar, agora porque não adianta dizer, ó, 2014 tem que estar tudo subterrâneo. Pode. Ele não tem a menor ideia do custo, do risco, do transtorno que vai ter na construção. Você migrar, vai ter interrupção. Honestamente, você fez uma pergunta que eu gostaria de ter resposta, mas eu acho que não tem nenhum apoio. Isso aí é jogar com o tempo. Porque não é muito fácil no nosso regimento, no nosso estudo. É incrível que ele tenha apoio de assinar uma lei dessa, mas não foi aprovado na nossa alerta do Rio de Janeiro. Isso é uma lei da alerta. Tá? Isso existe. Tá? Eu sempre não queria ter legislador, esse tipo uma proposta dele, mas a gente tem nas nossas câmaras, a gente tem tanta rachadinha, tanto assessor fantasma, tem coisa, né? Tem gente que agradece a fala do Ministério. Mas tem muita gente no meio, muito dinheiro. Tem muito interesse aí, muita gente joga para a plateia. Mas a pergunta é são obras que não aparecem. Tá? Qualquer saneamento, igual saneamento saneamento não aparece. saneamento básico. Aparece. 60% do povo brasileiro não tem saneamento básico, que é um absurdo. Isso aí tem um desdobramento que não é tão vivo assim, o saneamento básico. É só investir e dá para fazer. Né? Isso aí tem uma consequência de você ter um grau de doenças enorme. Né? Imagina, poxa, eu moro num lugar que é caríssimo e que até 8 anos atrás era força, não tinha saneamento básico. Tá? Hoje, graças a Deus, tem. E o neto é essa. O sangue, ela não para, também tem uma latência, senão é um absurdo jogar peças e ter um tratamento básico primário. Né? Infelizmente, a gente mora num país maravilhoso, mas tem algumas coisas que a gente precisa melhorar. Infelizmente, a gente ter
vou dar um dado outro dia, eu vou dar um dado para vocês aqui que vocês talvez não sabem. Me assustou. Vocês sabem da quantidade de energia que a Light distribui no estado do Rio de Janeiro? Quanto é gasto? É virar, né? Vacina, sei lá. Você sabe quanto o mineiro não paga energia? Dá um chute. 30%. 50%. Quem paga isso? A gente que paga. 50% da quantidade de energia distribuída pela Light é gasto. Ninguém paga. Tá? Deixa o ar-condicionado ligado de dinheiro. Pagando um pouco. Quem paga não mais que paga a conta da Light. Esse é um dado real, gente. E protege esse dado. É um absurdo. Eu pensei honestamente quando eu vi esse dado. Se alguém me perguntasse, eu diria assim, não é 20%. Já é alto, por favor. É muito alto. Sim. A questão do DOI. Eu estou meio seguro, né? Não, tudo bem. A questão do DOI, eles agora passaram a implementar uma situação. Por exemplo, minha mãe teve uma AVE, estava internada. Aí ela foi lá, ela mora lá há mais de 60 anos. Aí detectaram, aí lá a síndica não soube explicar, resumindo. Aí eu recorri, fiz para lá, entrei em contato, aí eu fui, então, aí orientaram até para Brasília, a Anatel, né? Eles não aceitaram, eles estão cobrando uma multa. Aí eu deixei de pagar a multa. Eu achei um absurdo, minha mãe estava internada com a AVE. Eles foram lá, mexeram no relógio, fizeram isso e disseram que tinha uma coisa lá na entrada, entendeu? Só que ninguém viu o documento, não viu nada, e está pagando a taxa. Aí me aconselharam, inclusive, para entrar na justiça. Eu faria o meu aconselhamento. A pessoa internada, entendeu? Sem gasto nenhum, eles foram lá fazer isso. Não, outra coisa complicada. Não, eu estou falando isso, fazendo o que o senhor está falando, que a gente paga a conta, não é desmerecer, mas até pela pessoal que, como é que se diz, trabalha no comércio de rua, né? A gente passa os postos tudo, coisa pelo chão, bate na cabeça da gente, tudo. Então você olha aquele monte de emaranhado ali, é tristeza, porque aquilo ali vai cair na conta de alguém. Aí eu interpreto dessa forma. A esquina da minha rua tem um chaveiro que ele ilumina a cabecinha dele, cheio de gambiarra. Entendeu? Aí eu pedi, eu tenho tudo guardado, eu montei tipo um dossiê, o passo a passo. Não. Eu estou pagando, porque eu deixei de pagar, eles foram cortar a luz da minha mãe. A conta normal, eu pago pagando. Aí eu deixei de pagar a multa, eu acho que é um absurdo. Aí, eu não sei se vocês sabem também que a situação financeira da Light é falimentar. A situação da Light, financeira da Light, é falimentar. Tá? Procurem se informar. Tá? É que não na mídia é isso, mas é terrível. Por quê? Porque dá no possível. Não é possível. Dessa quantidade, né, de gatos que acontece e dessa discussão que a Betânia tem a respeito disso, né, da situação do Não, disso, mas nesse sentido, eu acho que também deveria estar nesse sentido de discutir sobre a parte social, porque a quantidade de gatos, talvez, em comunidades, está ligada a uma questão de desigualdade social, e isso é uma coisa que deve ser colocada em pauta. Sim, eu poder ser isso. Sim, e porque o poder social é todo. Exatamente, e eu acho que nessa questão de energia, principalmente, ele tem um agravante muito sério, porque a gente, principalmente o Estado do Rio, está dando muito desigualdade social, porque a gente não tem, como eu disse, acesso ao saneamento básico, acesso à eletricidade, então é algo muito sério, porque talvez isso esteja diretamente ligado a medidas que o governo, né, deveria tomar para poder mitigar esse tipo de problema. Então, entra um outro agravante. eu acredito, baseado no que o senhor está dizendo, o senhor falou da questão política, né? Baseia-se
simplesmente na má gestão pública. Né? A má gestão pública, ela cria. Já se arrasta certo. A gente sabe disso. Desde hoje. Não é de hoje, a gente sabe disso. Infelizmente, Porque torna-se uma bola de neve, como se diz. Né? eu fico pensando, nessa última semana, eu vou confessar uma coisa, eu estou passando mal de ver televisão. Hoje eu fui para a terra lá, eu vi uma mãe segurando uma criança, eu tenho 3 netinhos pequenos, uma criança com 7 anos chorando de fome. Cara, aquele troço na hora me deu um mal-estar completo, eu cheguei a televisão. Nós estamos vivendo um mundo que é a estupidez da raça humana.